Boa noite a todos os alunos homenageados com a redação em primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Parabéns aos autores, professores, desses alunos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Orizona, vereador Oswaldo Peixoto, excelentíssimo senhor vereador João Lucas, autor da propositura desta comenda em homenagem a Dom Antônio de Oliveira, e minha saudação e agradecimento ao autor propositor da minha homenagem, vereador Daniel Hipólito, em nome dos quais cumprimento as vereadoras e os vereadores presentes a essa cerimônia, que compõe a mesa diretora, e meu agradecimento a todos que votaram essa homenagem. Meus cumprimentos muito efusivos ao reverendíssimo bispo de Ipameri, Dom Francisco, homenageado da noite, querido representante da nossa igreja, querido amigo Monsenhor Dom Aldorando, Monsenhor Aldorando, que foi padre nessa cidade, construtor dessa obra aqui. Minha saudação ao Padre Elias, ao Padre Emerson, Padre Elias, pároco desta comunidade, as irmãs dominicanas, as irmãs catequistas, muitas delas homenageadas nesse dia. Meus cumprimentos a Maria Luísa, que representa também a família, e ao Vitor, jovem de 16 anos, os coordenadores dessa homenagem, na Semana do Antônio, ao ex-prefeito Dr. Joaquim, a ex-primeira-dama Dona Mara, e a todas as demais pessoas, personalidades aqui, homenageadas, com muita justiça, todos os familiares. Eu, quando recebi essa homenagem, reservei a minha agenda para estar aqui em Orizona. Não marquei nenhum compromisso de um mês para cá, para que eu pudesse estar aqui participando desta cerimônia. Porque eu tive, Dom Francisco, o privilégio de participar, dentre outras, das festividades dos 80 anos de Dom Antônio, dos 90 anos, inclusive aqui na Câmara de Orizona, e agora tenho a honra de participar e ser homenageado com essa primeira comenda do centenário de Dom Antônio. Eu subscrevo as palavras de Maria Luísa, Luísa Maria, desculpa, muito bem concatenadas, historiando a verdade do que foi a vida e o sacerdócio de Dom Antônio. Se eu tivesse que escrever algo sobre ele, eu não conseguiria escrever tão bem quanto a senhora, e também as palavras do Vitor. Muito jovem ainda, mas muito inteligente, e pegou direitinho o que era o espírito de Dom Antônio. Bem como os vereadores e vereadoras. Todos eles aqui fizeram homenagens muito bonitas, retratando um pouco do que foi a vida de Dom Antônio. Eu não pude ouvir a fala de Dom Francisco, mas agradeço a ele pelas palavras generosas em relação a mim, também pelo que ele disse em relação a Dom Antônio. As senhoras e os senhores vereadores fizeram homenagens muito justas a Dom Washington, a Dom Justino, João Justino, as irmãs religiosas e as pessoas da família, da comunidade com as quais Dom Antônio conviveu. Eu também quero parabenizar a Diocese de Ipameri, que no dia 11 de outubro celebrará os seus 60 anos, as suas bodas de 60 anos. Dom Antônio foi bispo lá, foi padre aqui, foi bispo lá, foi bispo auxiliar de Dom Fernando e depois foi arcebispo metropolitano de Goiânia. Eu tive o privilégio de conviver muito de perto durante uns 20 anos da minha vida com Dom Antônio. Dom Antônio morava primeiro na Rua 2, depois ele foi morar atrás da catedral. E mesmo quando ele se tornou bispo emérito, depois dos 75, eu continuei convivendo com ele em Umas, terra de Luiz Otávio, que foi prefeito, em Goiânia. Eu era confidente dele e ele também foi meu confidente. Muitas vezes a gente conversou coisas que ele não falava para ninguém. Dom Antônio foi um exemplo para mim de humildade, de inteligência, foi um exemplo para mim de justiça.
um inspirador e um conselheiro que eu tive. Quando eu fui nomeado, Francisco, meu primeiro comandante-geral da Polícia Militar, em 99, eu só tinha 35 anos, pouca experiência ali. E Dom Antônio foi o meu principal conselheiro para a escolha do meu primeiro comandante-geral da polícia. Valéria e eu e minhas filhas sempre tivemos um grande carinho, um grande amor por esse homem de Deus. E eu queria encerrar as minhas palavras lembrando aqui de 3 passagens ou de 3 falas de Jesus Cristo que, na minha opinião, revelam um pouco do espírito de Dom Antônio. Sempre que eu me lembro dessas passagens ou dessas falas mais incisivas de Jesus, eu me lembro dele. Uma foi quando Jesus disse: vinde a mim os pequeninos, os pobres, os fracos, os que têm sede e fome de justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso tem muito a ver com Dom Antônio. Dom Adorando lembrava hoje que Dom Antônio era uma pessoa que gostava de futebol, de esportes, era brincalhão, muito inteligente, muito sagaz, mas ele tinha uma sede muito grande de justiça. Depois eu me lembro de uma outra passagem de Jesus, quando ele expulsa os vendilhões do templo. Se Dom Antônio estivesse naquele lugar, Dom Antônio também teria a mesma atitude de Jesus. Ele expulsaria os vendilhões do templo, porque Dom Antônio era assim, tinha coragem para fazer o que tinha que ser feito quando se tratava de justiça. E me lembro também de uma outra passagem, que é o episódio que envolve Maria Madalena. Quando Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Dom Antônio faria isso também, porque ele era um homem justo, era um homem que tinha um espírito de justiça. Muitas vezes, quando eu enfrentei dificuldades nos meus primeiros anos de governo, Dom Antônio pedia para ele falar comigo, chegava ao palácio e dizia: eu vim rezar para você. E ele ia rezar para mim. Graças a Deus, depois eu tive o privilégio, uma convivência maravilhosa com o Dom Washington, com quem também eu tive uma relação muito boa. Mas Dom Antônio tinha esse espírito, essa alma. E graças a Deus que eu pude estar aqui. Porque onde quer que eu estivesse, Padre Cristo, eu viria. Porque eu conheci de perto esse homem de Deus. Se é possível ter um bispo santo, certamente Dom Antônio é um bispo santo. Talvez não canonizado pela igreja, mas ele é uma pessoa de Deus. Todas as vezes que eu vou à Catedral Metropolitana de Goiânia, eu vou lá no túmulo de Dom Antônio, rezo por ele, rezo por Dom Fernando, mas eu conheci pouco Dom Fernando. Eu rezo por Dom Antônio, porque eu tenho certeza que ele intercede por todos nós, junto a Cristo, junto a Deus. Essas são as minhas palavras. Gratidão às senhoras e os senhores vereadores por me darem a honra de ser homenageado com a comenda Dom Antônio de Ribeiro Oliveira. Muito obrigado. Um lembrete: ele nunca tirou Orizona do coração dele. Todas as vezes que eu conversava com ele, a gente conversava sobre Orizona. E fazendo aqui uma confidência, eu já brindei com ele também uma pinguinha aqui, uma cachaçinha de Orizona. Um abraço, muito obrigado.